Boa noite. Está em construção um corredor que vai ligar o Centro-Sul aos portos chilenos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o comentarista portuário Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao Caderno Regional. Esse corredor que vai ligar aí os portos chilenos, né, no Oceano Pacífico, qual é a perspectiva para essa iniciativa? O que vai trazer de vantagens? Quais são as desvantagens? Lineu, inicialmente, boa noite. É sempre um prazer estar aqui no Caderno Regional para que a gente possa abordar assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Essa notícia que você traz, Lineu, me preocupa bastante, principalmente em relação a tudo que a gente vem debatendo aqui no Caderno Regional. A gente percebeu mais recentemente aí inúmeros números que foram divulgados pela própria Codesp em relação aos recordes, principalmente do Porto de Santos. Esses recordes estão relacionados diretamente à questão dos commodities. Já falamos isso aqui em outras oportunidades. E este fato que você vem trazendo hoje em relação a esse corredor de exportação também tem uma correlação direta em relação a esta questão dos commodities. Ou seja, em virtude do alto custo que se existe hoje em relação a todo o modal rodoviário que vem do Mato Grosso para o Porto de Santos, e aí nós estamos falando em algo em torno aí de uma economia de 8.000 quilômetros nesta relação, em relação também ao corredor de exportação, faz com que o Porto de Santos não seja tão competitivo, Irineu. E aí a gente começa a ter uma grande preocupação neste sentido. Evidentemente que a construção de um corredor de exportação como este não é algo que você faz da noite para o dia. Tá. Você tem aí inúmeros investimentos, mas de alguma maneira a gente já percebe que o nosso próprio cliente interno, porque nós estamos falando aqui, na verdade, dos clientes que estão ali na região de Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, para com relação ao Porto de Santos. Já tem uma movimentação para que haja algum tipo de alternativa. O que mais me preocupa também, Irineu, nesta correlação é o fato de a criação desse corredor de exportação facilita a ligação com todo o oeste do continente americano e também faz com que a logística para chegar no continente asiático seja muito mais atrativa na relação de custo, uma vez que não se utiliza mais o Canal do Panamá. Esse é a chamada Rota de Integração Latino-Americana, não é? Sem dúvida. Você tem aí... Esse é um desejo, né, Max, assim, que nem, por exemplo, de chegar do lado de lá, né, da América, que é o Pacífico, quer dizer, ter uma rota para chegar no Pacífico, Transpacífico, outras ligações. Essa também seria o quê? Uma ligação rodoviária para tentar chegar lá até o Chile, por exemplo? Sim, é uma ligação rodoviária, ela vai afetar alguns países, a gente está falando do Brasil, está falando do Chile também e do Paraguai, a gente tem aí a política internacional correlacionada a isso, talvez por uma movimentação do Mercosul, você tem muita política envolvida nisso, mas o que mais me assombra, o que mais me assusta é a iniciativa, Irineu. Isso já demonstra que, de alguma maneira, o mercado, de um modo geral, vem buscando alternativas que não é o Porto de Santos. Qual o benefício? Para quem? Na verdade, o benefício está relacionado direto ao cliente externo, o cliente internacional. Ele tem aí uma redução significativa no custo, o que mostra a relação de competitividade. Ou seja, estamos deixando de ser competitivos. Aquilo que a gente sempre menciona do custo Brasil está também, de alguma maneira, relacionada com esta relação deste investimento que, volto a dizer, Irineu, é uma iniciativa. Ou seja, as pessoas estão, de alguma maneira, demonstrando a proposta de se fazer algo diferente em relação ao Porto de Santos. Volto a dizer, ainda está em tempo de rever as políticas que nós temos para que nós possamos voltar a ser tão competitivo. Uma vez, Irineu, que toda a relação desta movimentação de recordes no Porto de Santos está relacionado com o commodities diretamente. Isso facilita mais a exportação dos países asiáticos do que para a gente, Márcio? Não tenha dúvida, você vai ter aí não é uma via de mão dupla que vai facilitar os dois lados? Não necessariamente, porque o foco está relacionado à questão da exportação, não à questão da importação. Né? A gente sempre diz isso, que o grande valor agregado, e aí quando a gente fala na macroeconomia, ela está relacionada à questão da importação. A importação, ela mobiliza muito mais a macroeconomia do que necessariamente a exportação. Mas a exportação por si só é o que dá o equilíbrio na nossa balança comercial e também, de alguma maneira, potencializa a movimentação dentro dos portos. Não muito distante, nos últimos 2 anos, em virtude de toda essa crise que a gente vem vivenciando, Irineu, o que movimentou e muito os números de
nos portos brasileiros foi a questão da exportação e não necessariamente a questão da importação. Agora, a implementação desse corredor demanda um grande investimento, não é? Sim, você tem aí investimentos não só na questão de infraestrutura. Quem seria esse investimento? É dividido? Cada um põe um pouquinho? Como é que vai funcionar? Eu posso crer, Irineu, a gente percebe que dentro deste movimento eles estão falando aí algo em torno de 5 anos. Já existe um comprometimento do governo paraguaio para que faça os investimentos em infraestrutura para a questão rodoviária. Existe também o comprometimento de outros países e tem inúmeros embaixadores se movimentando para isso, mas eu acho que muito dificilmente a gente consiga implementar um corredor como esse sem menos do que 10 anos. É a minha perspectiva. O que acende aí um canal amarelo para nós, aqui no Porto e na nossa região. Ou seja, se nós não viermos de alguma maneira buscar uma alternativa para ser mais competitivos, Irineu, o cliente, não só externo, mas principalmente o nosso cliente interno, já vem demonstrando isso, vai buscar outras alternativas. Os portos do Sudeste interessaria participar também desse corredor? Não necessariamente, porque aí você tem aí... É uma aí... inversão de direção, né? Quer dizer, tá vindo para cá e voltar para lá, né? Você está na contramão, né, Irineu? E aí você está perdendo aí não só o Porto de Santos, mas Paranaguá também, porque Paranaguá hoje tem uma participação nesta relação de exportação do commodities. E aí você tem a fragilidade deste processo com esses 2 portos mencionados inicialmente. Hoje, a questão logística é um grande impacto, a gente sempre fala isso. O modal rodoviário, ele não pode se estender a mais de 600 quilômetros. Então, ele é feito para que você faça o que chama-se, vamos dizer, no linguajar do mercado, aquela questão do tiro rápido, né? 600 quilômetros para que você possa... Até por causa do custo, né, Marcos? Você vai elevar muitíssimo o custo, né, nesse caso. Não tenha dúvida, Irineu, e me parece que você também anda estudando muito essa questão portuária com bastante conhecimento. E aí, quando você ultrapassa essa questão dos 600 quilômetros, você tem que utilizar do modal ferroviário, natural, que é uma outra deficiência do nosso país. Como o investimento nesta malha ferroviária ainda não saiu do papel e a gente não vem se movimentando para isso, o mercado vem buscando outras alternativas, obviamente. Maxwell, obrigado, viu, mais uma vez, e boa noite para você. Sempre um prazer, Irineu, estar aqui e até semana que vem. Até. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 39 votos favoráveis, 26 contrários e 1 abstenção o parecer do deputado Bonifácio de Andrada sobre a rejeição da denúncia contra o presidente Temer e 2 ministros. Este e outros assuntos você confere agora no Brasil em 1 minuto. Na próxima quarta-feira, o plenário da Câmara vai decidir sobre a continuidade da denúncia. Se for aprovada, Temer vai ser afastado. Caso contrário, o presidente da República só poderá ser processado após o fim do mandato. A Justiça suspendeu o bloqueio de bens dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da família e do grupo JIF, determinado pela 10ª Vara Federal em Brasília. A vara é responsável por um dos processos contra Joesley por suposta corrupção junto ao BNDES. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Ele foi preso no último dia 5 por suspeita de intermediar o pagamento de propinas para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. A cidade de Santos superou Curitiba e é a melhor do país em planejamento urbano, de acordo com o ranking Connected Smart Cities, que ressalta a legislação moderna em urbanismo como uma das razões para o primeiro lugar. Nós conversamos com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, sobre quesitos ligados à mobilidade urbana. É o maior gargalo da cidade. Já iniciamos a parte da prefeitura, porque tem uma parte que é a prefeitura, outra do estado e outra da União. A da prefeitura já foi iniciada, fizemos aí a pavimentação da Martins Fontes, da Getúlio Vargas, troca de iluminação por LED, a Nossa Senhora de Fátima também. Enfim, os acessos à entrada da cidade. Vamos ter agora a segunda licitação que está em andamento. A expectativa é que a gente possa fazer essa segunda licitação ser executada a partir do mês de novembro agora. E até o final do ano vamos fazer uma terceira licitação para que ela seja iniciada no ano de 2018. Com isso, vamos concluir um investimento do município na entrada da cidade na ordem de 300 milhões de reais.
uma obra desse porte precisa ter apoio do governo federal, a cidade não tem dinheiro, não tem recurso para fazer essa obra. Se o governo federal retomar esse projeto, liberar esses recursos, imediatamente nós vamos tomar todas as providências necessárias para que essa obra possa ser executada. Temos novos projetos de ciclovia que serão executados, né? Além da reformulação do Bike Santos, que vai acontecer até o fim do ano. Vamos trocar todas as bicicletas do Bike Santos, todas as 370 bicicletas serão trocadas, vamos ter equipamentos novos para garantir essa mobilidade da população com mais facilidade, seja pela oferta de mais bicicletas e pela melhoria também da malha cicloviária. Segunda fase, nós alteramos, discutimos com o Estado a alteração do projeto para usar Campos Melo como via de conexão com o centro da cidade. Isso foi aprovado e agora estamos na fase final de licenciamento ambiental da segunda fase. Nossa expectativa é ter o licenciamento da obra no mês de novembro, agora, no próximo mês. Com isso, o Estado fica apto e pronto para fazer a licitação do VLT. Então a nossa expectativa é ter obra da segunda fase do VLT iniciada no próximo ano, no ano de 2018. Também assinamos uma parceria com o Estado, prevendo aí a etapa 3 e a etapa 4 do VLT. A etapa 3 é justamente a conexão com a ponta da praia, ali partindo da Conselheiro Nebias, da Estação Porto, né? Essa conexão com a ponta da praia. E a outra etapa é uma conexão com a praia através da Conselheiro Nebias, que seria um trecho menor, mas dedicado também não só à mobilidade, mas também ao turismo, né? Para a gente fazer essa integração com a praia, como já teve o bonde no passado, né? Aproveitar essa característica e essa vocação turística da cidade para que o VLT possa ser utilizado. Que é uma conquista de todos os santistas, é uma conquista da cidade, fruto do trabalho de muitas pessoas, né? Um trabalho coletivo, né? Não é uma conquista individual. E, sem dúvida alguma, aumenta a nossa responsabilidade, no sentido de preparar a cidade para o futuro, que é aquilo que a gente vem fazendo. Acho que o gestor público ele não pode ter a visão de preparar a cidade para o próximo ano, para o próximo governo, tem que preparar a cidade para as próximas gerações. E a implantação desses modais de transporte, essa facilidade no ir e vir proporcionada para a população, essa é uma das premissas básicas de uma cidade boa para se viver com qualidade de vida. Na próxima quinta-feira acontece mais uma ação para ajudar a menina Maia, diagnosticada com amiotrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa. Será promovido o evento Ladies First, em uma casa noturna na Avenida Senador Dantas, 401, no Imbaré, em Santos. Maia, de 10 meses, precisa de um medicamento fabricado nos Estados Unidos para impedir a progressão da doença. Mais informações pelo telefone 3345-5590. Na página do Facebook Ame Maia 2017, você encontra os dados bancários para contribuir na compra do remédio. E no domingo acontece a 8ª caminhada e a 3ª remada oficial do Outubro Rosa em Santos. A concentração começa às 10 da manhã, em frente ao aquário na ponta da praia, com saída prevista para 11 horas. O trajeto da caminhada vai ser pela orla até o Canal 7, com retorno ao ponto de partida. No ano passado, os eventos reuniram 5.000 pessoas. O objetivo do Instituto e da Prefeitura é conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. As inscrições para participar dos eventos podem ser feitas hoje até às 9 da noite e amanhã, das 2 da tarde, também até às 9 da noite. O endereço é Rua Alexandre Martins, número 80, na Aparecida. Você sabe a partir de que idade a criança deve ser levada ao dentista? Para prevenir inúmeros problemas, os cuidados com a higiene bucal devem começar mais cedo do que muita gente imagina. Lorenzo tem apenas 4 meses. Mas a mãe Marisa não perdeu tempo. Logo depois que o menino começou a mamar, ela procurou esta dentista. É muito importante, após cada mamada, limpar a boca do bebê. Então, mesmo o bebezinho com 2, 3 meses de idade, a mãe precisa enrolar uma gaze no dedo e limpar a língua, a bochecha e a gengivinha da criança. Assim, a criança vai crescer com o hábito de ter a boca limpa, a boca saudável.
e ela vai estar acostumada a essa manipulação. Então se faz desde do bebê recém-nascido, a criança se acostuma com esse hábito, porque senão, passado lá 6 meses, 1 ano, e vai começar a limpar a boca da criança, a criança não vai deixar e vai questionar. Equipamentos para escovação só devem ser usados a partir do nascimento do primeiro dentinho. A partir do momento que surge o primeiro dentinho, com 6 meses, a gente começa a escovar esse primeiro dentinho com uma dedeira ou com uma escovinha infantil bem pequena. A profissional alerta para um hábito bastante comum que pode ser bem prejudicial. O que causa cárie é o resto de alimento, né, o açúcar no dente, e uma bactéria chamada Streptococcus mutans, que as crianças nascem sem essa bactéria. Só que as mães que têm o hábito de beijar a criança na boca, de assoprar a colher, está contaminando a boca dessa criança, está passando essa bactéria para a boca da criança. Então o ideal é não ter o hábito de beijar o bebê na boca. A dentista sabe bem os problemas que a má higienização pode causar. Ela sentiu na própria pele. Eu tomava muito leite com Toddy, né? E desde os meus 3, 4 anos de idade, meus dentes ficaram todos podres. Eu tinha 6 dentes da frente como carvãozinhos, né? E isso afetou muito minha autoestima, me atrapalhou muito na escola, porque eu tinha vergonha de conversar, eu tinha vergonha de tirar foto. E isso causou um problema que se reverberou por minha vida toda, né? Eu tive que fazer até terapia por causa da minha autoestima, que foi prejudicada pela falta dos dentes. Antigamente não tinha muitas informações, eu era muito nova, então hoje em dia eu procuro cuidar bastante, perguntar, me informar. Tem a doutora também, que eu vim aqui, ela me passou umas informações muito importantes que vai levar para a vida toda. Eu vou ensinar os meus filhos, vou cuidar deles agora e vou ensinar para eles, para saber a importância de como cuidar da boca corretamente, né? A biografia de um dos mais importantes artistas da música popular brasileira, Taiguara, morto há 21 anos, vai ser lançada amanhã na Livraria Realejo. O livro Os Outubros de Taiguara vai ser autografado nesta sexta pela jornalista e escritora Janes Rocha, com direito a bate-papo entre os fãs. Taiguara foi um dos grandes campeões dos festivais de música dos anos 60 e 70 e também um dos artistas mais perseguidos e censurados pela ditadura militar. Lançou dezenas de discos e sempre se posicionou politicamente, embora fosse conhecido como um cantor romântico. O lançamento começa às 6h30 da noite. A Realejo fica na Avenida Marechal Deodoro 2, no Gonzaga, em Santos. E Santos recebe até o próximo domingo a segunda edição do Santos Film Fest. A programação de amanhã inclui a exibição de Premê Quase Lindo, seguida de bate-papo com o diretor Alexandre Sorriso. O encontro acontece às 10 da manhã no Instituto Arte no DIC. Às 2 da tarde acontece no Cine Roxy Lounge Premium o debate Música em Cena, que reúne diretores de 3 filmes sobre música. Alexandre Sorriso, que dirigiu o filme sobre o Premeditando o Breck, Diego da Costa, do filme A Plebe é Rude, e Vladimir Cruz, diretor de Headbanger Voice. E às 7h30 da noite acontece na Pinacoteca Benedito Calixto a vernissagem da exposição A Magia do Cinema, de Valdemar Lopes. Você confere a programação completa do Santos Film Fest no Santa Portal. Falar de futebol, o Santos entra em campo daqui a pouco, às 9 da noite, contra o Sport em Recife. O Peixe, ainda desfalcado do atacante Bruno Henrique, joga com o objetivo de diminuir a diferença de 10 pontos para o líder do Brasileirão, o Corinthians, que empatou ontem com o Grêmio. No primeiro turno, jogando na Vila Belmiro, o Alvinegro perdeu para o Sport por 1-0. Já o Santos B segue com os preparativos para o jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista. No sábado, enfrenta a Ferroviária na Vila Belmiro. A Santa Cecília TV transmite o duelo ao vivo a partir das 4 da tarde. No início eram 22 equipes, agora restaram 8. O Santos B segue firme e forte em busca do segundo título da Copa Paulista. Estamos nas quartas de finais e é mata-mata, né? Não tem mais aqueles jogos que tivemos na primeira e na segunda fase, né? Que começamos mal e tivemos a oportunidade de reverter a situação, né? Então temos que entrar forte, porque nós sabemos que em 2 jogos nós podemos estar fora, em 2 jogos nós podemos estar na semi. O time já disputou 20 partidas. Foram 9 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Nas quartas de final, enfrenta a Ferroviária. A expectativa é garantir um bom resultado no jogo de ida na Vila Belmiro.
Tecnicamente são dois times muito semelhantes, já conheci um pouquinho mais a Ferroviária com o material recebido. Alguns atletas que estão lá também conheço bem, que já trabalharam no passado comigo, jogadores rodados. Mas eu vejo o Santos credenciado. Acho que se iguala, independente deles terem classificado à frente do Santos na fase de classificação, eu acho que a competição ela se iguala porque são dois jogos e a gente vê com expectativa boa a gente oferecer uma performance, principalmente em casa aqui, para ter uma vantagem em Araraquara e poder buscar o título. A equipe conta com o apoio da torcida e os gols do artilheiro Diego Cardoso. Venho buscando todos os jogos fazer gol, mas jogando por time, ajudando o time, com passe, marcando, jogando bem, é o que importa. E importa que o time saia vitorioso, o gol é consequência, o gol vai sair naturalmente. Além da Copa Paulista, o Santos B terá outro desafio. A equipe inicia na próxima terça-feira a participação no Campeonato Brasileiro de aspirantes da CBF. Jogadores e comissão técnica garantem. A ordem é dar a mesma atenção às duas competições. É uma categoria que a gente sempre via um hiato muito grande dos atletas formados nas categorias de base, que muitas vezes sobem para o profissional e não são aproveitados de uma forma imediata. E essa transição é uma transição importantíssima, porque o jogador ele sai daquela rotina de jogar só com atletas da mesma idade, dentro de um mesmo contexto de entendimento de jogo, de intensidade, de força, as valências físicas mudam. E você jogar uma competição profissional ainda com atletas em formação, ou muitos deles formados, mas que precisam de uma maturação maior, a competição vem para agregar isso. Nós temos o foco que é a Copa Paulista, mas nós também estamos preparados para o Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, vamos fazer uma boa estreia e dar sequência no Campeonato Brasileiro e na Copa Paulista, que também é nosso objetivo. O Campeonato Brasileiro de Aspirantes reúne 10 equipes com jogadores sub-23. A estreia do Santos é contra o Atlético Paranaense fora de casa. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o torneio. A edição de hoje termina aqui. Boa noite. Eu volto amanhã. Tchau.